escrevendo uma história a dois digna de ser contada. Uma história de amor. Nenhuma outra poesia foi tão bem escrita como a de Paulo. Veja em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 8, que está escrito assim, ó: o amor é paciente. Quem ama aqui? Levante a mão e diga amém. Amém. Então você é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor, não tem lista de ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Casar é decidir escrever uma história de amor. O grande desafio, o desafio de escrever uma história digna de ser contada pelos nossos filhos e netos. Todos nós estamos escrevendo uma história. Todos nós. A pergunta é: a história que eu estou escrevendo é digna de ser contada pelos meus filhos, pelos meus netos? Não basta escrever uma história. Essa história tem que ser digna de ser contada. Eu gosto de fotografias. Eu registro tudo. Fotografias geram memórias positivas dentro da cultura de uma família. Dá uma olhadinha no próximo slide. Coloca aí o próximo slide, por favor. Pode passar. Aí está meu pai se casando. Aí meu sogro se casando. Eu me casando. O Douglas se casando e a minha filha se casando. Minha esposa pegou essas fotografias e fez um quadro, assim, um quadro do meu pai se casando, um quadro do meu sogro se casando, um quadro, eu e ela nos casando, e os nossos filhos, e colocou, espalhou na casa. E se você me pergunta, por que essas fotografias foram colocadas em casa? Para que a gente, todos os dias, se pergunte: que história meu pai escreveu conjugalmente, familiarmente? Que história que meu pai escreveu sobre casamento e família? É uma história que eu tenho o prazer de contar? Que história o meu sogro escreveu? Será que a minha esposa tem alegria de contar a história que os pais escreveram? Que história eu estou escrevendo? Será que o Douglas, a Letícia olham para a minha história e se inspiram a partir dela? Essa é uma pergunta interessante. Sabe, queridos, eu tenho uma casa de recuperação de casamentos. Essa casa foi inaugurada dia 23 de março de 2013. Eu recebo uma vez por mês lá 30 a 35 casais que chegam com o casamento destruído. Com o casamento destruído, eles ficam um tempo conosco e 70% que por lá passam voltam restaurados. Nós já recebemos 1.203 casais. 70% estão restaurados. Mas esse ano eu fiz algo diferente. Esse ano eu convidei 35 casais de noivos para passar com a gente 3 dias, e eu chamei de imersão no casamento. Vocês vão conhecer o casamento por dentro. Alguns vão desistir, os outros vão aceitar o desafio. Certo? Então eu passei lá com 35 casais de noivos, e eles ficaram com a gente.
Eu, doutor Gesimar, que é médico, a Betânia, que é psicóloga e coach, o Salomão, que é especialista em aconselhamento, e nós ministramos 10 horas para eles sobre o que é casamento por dentro. Por que eu fiz isso? Porque a maioria das pessoas que se casam não sabem nada do que é casamento. Por isso estão escrevendo uma história errada. Vamos dar uma olhada no que significa casamento, não na perspectiva da sociologia, não na perspectiva da novela, não na perspectiva de Hollywood, não na perspectiva das feministas, não na perspectiva de alguns professores hoje, que são os pregadores da ideologia de gênero. Vamos ver o que significa casamento na perspectiva de quem o criou. Pode ir passando para mim, ok, querido? Gênesis 2:22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Casamento na perspectiva cristã, ou seja, do ponto de vista cristão. É uma relação amorosa entre um homem e uma mulher. Não há nenhuma brecha nas Escrituras Sagradas que sugira uma relação homoafetiva. Não há. Leia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma brecha, nenhuma sugestão, nenhuma mensagem implícita de casamento homossexual. Por isso, do ponto de vista cristão, é uma relação amorosa entre um homem e uma mulher que, sob orientação e direção de Deus, manifestam publicamente o desejo de pertencerem um ao outro até que as dívidas os separem. Sim ou não? Até que a sogra os separe. Sim ou não? Até que uma relação extraconjugal. Não. Até que a morte os separe. E olha que eu encontrei uma irmã que o pai dela tem 90 anos de idade. E hoje as pessoas estão vivendo muito, não é? Por isso, eu disse para os noivos lá: vocês estão prontos a ter um casamento que dure 70 anos? Me lembro de uma história de um rapaz, eles ficaram casados 50 anos. Aí ele morreu. Ele morreu e ela, com muita saudade, depois de 2 anos, morreu também. E quando ela chegou no céu, ela ficou procurando o velhinho dela. E procura, e ao longe encontrou. Quando encontrou, ela gritou: meu velho! Ele gritou de lá: alto lá. Aqui não, por favor. É até que a morte nos separe. A origem do casamento. O casamento originou-se na mente e no coração de Deus. O casamento é a primeira instituição criada por Deus, é uma ordem estabelecida no paraíso, a natureza do casamento. E perguntais, Malaquias 2:14, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança. Antes da mãe, do pai, dos convidados, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Casamento é um relacionamento pactual entre 2 cônjuges e Deus. Deus, marido e esposa, pacto. Um pacto sagrado, um pacto legal, pode passar, querida. Um pacto sagrado, um pacto legal. Isso, pode passar. Ótimo. E um pacto público e social. Diga, pacto sagrado. Legal. Público. Social.
Sagrado porque foi instituído por Deus para a preservação da raça humana e glória do seu nome. Legal, porque tem proteção legal. Existem algumas bênçãos que são fundamentos do casamento. Por exemplo, a bênção paterna. A bênção paterna. Isso tem tudo a ver com Efésios capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Sair de casa sem contar com essa bênção paterna é comprometer a estabilidade dessa relação por falta de um fundamento, a bênção dos pais, bênção paterna. É um perigo quando você não leva a sério isso. O filho pródigo saiu com a herança, mas não saiu debaixo da bênção. E quando você sai com a herança, mas não sai com a bênção, geralmente você perde a herança. Porque o que sustenta, o que protege a herança é exatamente a bênção. Quantos se casaram, mas não levaram sobre si a bênção dos pais? Uma outra bênção é a bênção sacerdotal. Entenda, a igreja é figura de autoridade. Os pastores são figuras de autoridade. Então, casar-se na igreja é levar a sério a bênção sacerdotal. A igreja é figura de autoridade. A liderança espiritual, figura de autoridade. Então, quando você se casa na igreja, você está levando a sério a bênção sacerdotal. Aí você tem a bênção judicial. É quando você se casa segundo as leis do país. Quando você se nega a casar segundo as leis do país, você está quebrando um princípio de autoridade. E quem quebra um princípio será quebrado pelo princípio. Tanto o mundo espiritual quanto o nosso mundo trabalha a partir de legalidade. Legalidade. Por isso eu aconselho todos os casais que vão lá na nossa clínica, vocês precisam legalizar, vocês precisam casar-se segundo as leis do país, para que vocês estejam debaixo dessa bênção judicial. Então, bênção paterna, bênção sacerdotal, bênção judicial. Aí tem a bênção sexual. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E quando é que isso acontece? Quando eles praticam o ato sexual dentro do casamento. Essa é uma outra bênção importante. Então, é um pacto sagrado, é um pacto legal, é um pacto público, e o que se faz publicamente tem um peso de responsabilidade maior, e é um pacto social. Dietrich, que viveu na época do nazismo, foi enforcado, mas durante o tempo que ele ficou na prisão, ele escreveu um sermão para uma sobrinha que iria se casar. E ele escreveu algo interessante. Ele escreveu assim, olha, o casamento não pertence a vocês. O que pertence a vocês é o amor que um sente pelo outro. Na verdade, o casamento tem uma função de responsabilidade social. O casamento tem uma função de responsabilidade social. Por isso é um pacto social.
Agora, quais são os limites deste pacto conjugal? Primeiro, casamento é uma união heterossexual, certo? É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Casamento é uma união monogâmica. Nunca foi ideal de Deus bigamia. Nunca foi ideal divino poligamia. De Gênesis a Apocalipse, você percebe que o ideal divino sempre foi monogamia. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei 3 Evas. Sim ou não? Uma loira, outra ruiva, outra morena. Não. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. Quantas auxiliadoras? Uma. Não tinha poder ele para fazer mais do que uma? O Éden não era grande? Por que ele fez uma? Porque se você cuidar bem de uma, você já é um herói. Porque uma já dá um trabalho. Brincadeira, mas é o ideal divino, monogamia. No Decálogo, Êxodo 20, verso 14, está escrito o quê? Não adulterarás. Não adulterarás. Monogamia. Pergunto, olhando para o Velho Testamento e lendo Oséias, Jesus tem 2 povos? Desculpe, Deus tem 2 povos? 3 povos? Não. Ele elegeu, ele escolheu Israel. Israel, no Velho Testamento, é a esposa de Deus. É o povo de Deus. Deus não é polígamo. Deus não é bígamo. Deus é monogâmico. Agora olhe para o Novo Testamento. Alguém me perguntou, casamento é bom? Quantos de vocês acham que casamento é bom? Levante a mão assim, por favor. Bem alto. Por que Jesus não casou se é tão bom? Porque Jesus é monogâmico. Ele só tem uma noiva. E essa noiva se chama igreja, com a qual ele vai se casar nas bodas do Cordeiro. Jesus também é monogâmico? É um homem para uma mulher. Pastor, mas e Jacó? Com as 4 fontes maternas dentro de casa. Leia a história de Jacó e veja a confusão. Pastor, mas e Abraão com Agar? Essa é a confusão maior ainda, porque o problema está até hoje. Os descendentes de Ismael são os inimigos de Israel, lá no Oriente. Até hoje o problema está lá. Mas e Davi, pastor? Outra confusão. Mas e Salomão, com 1000? O problema não é 1000 mulheres, é 1000 sogras. Você já pensou, irmão, um cara ter 1000 sogras? Vocês sabiam que o fim da vida de Salomão foi o fim da vida de um homem que se tornou um estúpido? A salvação de Salomão é uma incógnita, porque ele termina a sua vida sacrificando aos deuses das suas mulheres. Amados, Deus sabe o que faz. O ideal divino sempre foi monogamia. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3,
ele diz que o bispo seja marido de uma só mulher. De uma só mulher. O terceiro limite do pacto é que casamento é uma união monossomática, uma só carne. O casamento leva duas pessoas de sexos opostos a uma unificação mais estreita possível, no âmbito físico, emocional, moral, ideal e espiritual. O casamento é um relacionamento que está acima de qualquer outro relacionamento, é horizontal aí, horizontal. Pastor, e minha mãe? O casamento está acima. Mas, e meus irmãos? O casamento está acima. O casamento é um relacionamento que está acima de qualquer outro relacionamento horizontal. Só um relacionamento está acima do casamento, que é o meu relacionamento com Deus. O relacionamento da minha esposa com Deus. Abaixo disso, o casamento está acima de todos os outros relacionamentos. Me entenderam? Só para marido e mulher que a Bíblia diz, os dois se tornam uma só carne. Não diz pai e filho se tornam uma só carne, mãe e filhos se tornam uma só carne. Não. Só para marido e mulher, os dois se tornam uma só carne. Casamento é uma união indissolúvel, o quarto limite do pacto. Casamento é uma união indissolúvel, um compromisso para toda a vida. Repete comigo, um compromisso para toda a vida. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para separação. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. O propósito do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui a ideia de aliança indissolúvel, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm uma aliança. É possível um dia os três se rebelarem e quebrarem a aliança, sim ou não? Essa é uma aliança eterna. Quando Deus pensou no casamento, pensou na aliança que havia entre Ele, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estava ouvindo um bate-papo do John Piper, Timothy Keller e um outro pastorzão maduro também. E eles conversavam sobre casamento. Um dizia, não, eu tenho 37 anos de casado, o outro 40, e o outro eu estou com 35 anos de casados. E a conversa deles era a seguinte: o que sustentou o nosso casamento até agora? Guarde isso. Não é o amor quem sustenta o casamento. É o casamento quem sustenta o amor. E um deles disse, o que sustentou o nosso casamento não foi nem o amor. O que sustentou o nosso casamento foi a promessa feita no dia do pacto. Há uma palavra empenhada. Há uma promessa que foi feita. Por isso que não basta amar. É preciso amar com integridade. É por isso que Paulo disse para Timóteo, sê o exemplo para os fiéis na palavra e no trato. Tem dia que eu não acordo apaixonado pela minha esposa, mas eu dei minha palavra, eu fiz uma promessa. Tem dia que a minha esposa, até em função
dessa alteração hormonal e do humor, não acorda querendo me dar um beijo. Pelo contrário. Mas ela fez uma promessa. Prometo te amar. Bem-humorada ou mal-humorada. Prometo te amar. Prometo te amar. E como a média dos anos está subindo cada vez mais, antes de fazer a promessa, tem que pensar bem. Porque pode durar 70 anos isso. E aí eu falei assim para a meninada que foi lá, os noivos. Você está pronto para empenhar sua palavra e amá-la daqui 20 anos, daqui 40 anos, para ficar mais fácil, olhe bem para a mãe dela. A tendência é ficar igual. Olhe bem para o pai dele. Tem alguns que olham para a sogra e dizem: Senhor, me dá graça. Preservar o casamento como instituição divina é o grande desafio para a família cristã hoje. 3 verdades irrefutáveis sobre o divórcio. O divórcio não foi instituído por Deus. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Lá no Éden, quando Deus disse: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ora, um e o outro, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Quando Deus ali dava as instruções de como deveria ser, Ele não falou nada sobre divórcio. Porque no plano original não constava o divórcio. O divórcio é consequência da rebelião, do pecado, da queda. O divórcio não é da vontade de Deus. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Melhor do que o divórcio é o perdão e a restauração. Você sabia que 63% dos casais que se separam se arrependem depois? É interessante, eu encontro muitas mulheres dizendo assim: eu tenho o direito de ser feliz. Se apaixonou por outro. Ou cara, eu tenho o direito de ser feliz. Deixa eu explicar uma coisa que o doutor Pedro Calabres sempre explica. Ele diz o seguinte, que paixão é demência temporária. Guarda isso. Paixão é demência temporária. E ele explica que quando uma pessoa está apaixonada, o cérebro sofre uma alteração. Por isso que uma pessoa apaixonada, ela fica impossibilitada de tomar decisões acertadas. E esse sentimento de paixão dura, segundo o Dr. Pedro Calabres e as pesquisas, dura de 8 meses a 1 ano e 8 meses. Quando passa e que o cérebro volta ao normal,
geralmente a pessoa descobre que cometeu as besteiras ou fez as escolhas mais absurdas e muitas vezes o que resta é contabilizar prejuízos irreparáveis. Cuidado. É interessante que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus diz assim: se você conhecesse quem é que fala com você, você iria me pedir e eu lhe daria água viva. E nunca mais você teria sede. E ela diz: então me dá de beber dessa água. Estou cansado de ir buscar água aqui. Aí Jesus diz: vai buscar o seu marido. E ela disse o quê? Eu não tenho marido. E Jesus continua: disseste bem que não tem marido, porque você já teve 5, e aquele com o qual você está também não é o teu marido. Entendam o que estava acontecendo com aquela mulher. Ela tinha um vazio que só podia ser preenchido por Deus, porque esse vazio era do tamanho de Deus. E ela tenta preencher esse vazio como? Em um relacionamento com um homem. E ela percebe que o vazio continua, ela troca de homem. Aí o vazio continua, ela troca de homem. O vazio continua, ela troca de homem. Na cabeça dela, para ela, era possível preencher esse vazio quando ela encontrasse o homem certo. Mas não existe homem certo para preencher um vazio que é do tamanho de Deus. Então, quando uma pessoa tem uma insatisfação crônica e já está no 4º relacionamento, o problema dela não é mais um outro. O problema dela é ter um encontro real com Deus. O problema dela é beber da água que só Deus pode oferecer. O problema dela é encontrar realização plena em Deus. Por isso que crise conjugal, antes, é um problema de relacionamento com Deus. Porque quanto melhor eu me relaciono com Deus, melhor marido eu me torno. Minha esposa, quanto mais se aproxima de Deus, mais se torna uma mulher que preenche a minha vida. Então, preste atenção que antes de ser um problema na horizontal, é um problema na vertical. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Terceiro, o divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Agora, por que Deus odeia o divórcio? Isso está em Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. O Deus de pacto odeia o divórcio. Agora, pastor, por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é guerra. E em uma guerra, alguns saem dilacerados, amputados, mortos, empobrecidos, machucados. O divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega, traumatiza. O divórcio é a apostasia do amor, porque é rejeitar alguém que um dia foi intensamente desejado. O divórcio é a apostasia do amor. Se dependesse só de Deus, não haveria divórcio. Porque quando um divórcio acontece, ninguém ganha, ou seja, só ganha o diabo e o advogado. Por isso eu tenho um amigo advogado que nunca mais fez divórcio, porque ele não quis ser sócio do capeta.
Então preste atenção. Repete comigo, Deus de aliança odeia o divórcio. Repete comigo, qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Eu recebo casais lá na nossa clínica separados, 3 anos, 8 anos, 15 anos. E agora, semana passada, eu recebi um casal que estava separado há 20 anos. Decidiram ir para lá. No final do tratamento, eu fiz o casamento deles outra vez. E eles voltaram para casa restaurados. Qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a se submeterem ao tratamento da palavra de Deus, ao controle do Espírito Santo, a orar a oração do Pai Nosso e fazer dela um estilo de vida. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua soberania, venha o teu controle e santifica o teu nome na nossa casa. Santifica o teu nome no nosso casamento. Santifica o teu nome na nossa família. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. A pergunta que fica é: como escrever uma história conjugal e de família à prova do tempo, das adversidades do divórcio? Casamento exige mudanças radicais. Repete comigo, casamento exige mudanças radicais. Quantos não são casados aqui? Levante a mão. Bem alto, bem alto. Vocês vão casar. Acabou de cair a fortaleza da solteirice. E vão ser felizes em nome de Jesus. Vocês são privilegiados de estar ouvindo isso antes de casar. Quais são as mudanças radicais que o casamento exige? Primeira mudança: deixar o útero do lar dos pais para nascer como marido e esposa. Isso aqui parece ser simples, mas ainda continua sendo a causa dos conflitos. Deixar o útero do lar dos pais para nascer como marido e esposa. Deixar sempre é traumático. Presta atenção. O bebê fica na barriga da mãe 9 meses. O melhor lugar para ele estar seria a barriga da mãe. Nutrição garantida, proteção garantida, atenção garantida, não é? A presença da mãe garantida 24 horas. O útero é um lugar extraordinário para se estar. Só que tem um tempo pré-determinado para estar ali. Quando chega o tempo de deixar, ou sai ou alguém tira. E quando sai desse lugar estável, quando sai desse lugar seguro, quando sai desse lugar interessante para ele sai para uma aventura. Porque sai de um lugar seguro para um mundo de insegurança. Sai de um lugar com nutrição garantida para um mundo de incertezas em relação a isso. E a criança chora, não é? A criança chora. Porque deixar essa zona de conforto para a criança é traumático. Aí ela entra dentro desse mundo de incertezas, cresce, amadurece, aí chega a hora de deixar também. É a emancipação. Quando a Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro, flechas
são feitas para serem lançadas. Nossa casa é um grande hotel e os nossos filhos são hóspedes. Exigentes ainda. Esses dias meu filho chegou: pai, compra uma cama de casal para mim, pô. Eu disse: mas você é solteiro, pô. Eles querem internet rápida, Netflix. E eles querem roupa boa, bem passada, bem lavada, comida boa. E eles vão ficando hospedados. Até que aparece alguém, sem ser convidado. E vai rodeando, como quem não quer nada, querendo tudo. Chega a hora de o hóspede ir embora. Não paga a conta e quer festa de despedida ainda. Repete comigo. Deixar. Pode passar. Deixar geográfico. Diga: deixar geográfico. Deixar financeiro. Deixar emocional. Se você não casou ainda, guarde esta lição. Se você já se casou e não entendeu isso ainda, talvez seja a causa dos conflitos intermináveis. O grande problema é que muitas pessoas se casam e, por falta de maturidade, não conseguiram cortar o cordão umbilical de dependência dos pais. É um deixar geográfico. Quem casa, quer casa. Casou? Vá para a tua casa. Faça o teu angu e coma lá. E se der dor de barriga, vá na farmácia. Perceba, mas presta atenção. A águia, quando o filhote chega na fase de começar a aprender a voar, a mãe águia, lá no penhasco, destrói o ninho. Destrói o ninho. Empurra os filhotes para a beira do penhasco. 1, 2 e 3. Ou voa. Não, ela socorre. Ela socorre. Às vezes tem aquele filhote que não consegue tal e vai, não consegue. A mãe dá um mergulho e socorre o filhote com as suas asas e leva, e ele pensa que acabou. Não, descansa aí porque vai de novo. Até que o filhote descobre que é águia também e que tem asas para voar. Tem muitas esposas ainda chupando chupeta emocional, atrás de mamadeira emocional. Vou contar para minha mãe. E a mãe fica com dó de destruir o ninho. E a mãe fica com dó de empurrar o filhote águia no penhasco. Por isso que eu digo que casamento não é para menino, casamento é para homem. Casamento não é para menina,
É para gente que tem maturidade para administrar as demandas de uma vida a dois. Me entende? Me entende sim ou não? Repete comigo, deixar geográfico. Você já deixou? Ou qualquer espirro mais alto que o teu marido dá, você vai lá falar para a mãe. Olha só, tem sogra que odeia o genro, porque a esposa dele vai todo dia na casa da mãe dela pintar o próprio marido como monstro. E tem algumas que têm o dom de aumentar tudo. Mãe, ontem, mãe, ele falou que ia chegar 10 horas. Chegou 10:05. E vai pintando o marido, e vai pintando o marido feito um cara mau, ruim. E a sogra diz assim para a filha: faça com ele como eu faço com o teu pai. Vai dormir na sala. Não passa nem lava mais a roupa dele. Não faça mais café pela manhã para ele. Mata esse cara na unha. Quem tem uma sogra assim, não precisa ter o diabo como adversário. Repete comigo, deixar geográfico, deixar financeiro, deixar emocional. Eu sou casado há 33 anos. Eu nunca falei mal da minha esposa para minha mãe. Nunca. A minha sogra me ama. Ela me abraça e diz assim, te amo. Sabe por quê? Porque ela só conhece meu lado bom. A minha esposa nunca falou mal de mim para a mãe dela. Se há problemas, é preferível procurar os conselheiros da igreja. Se há problemas, é preferível procurar um mentor. E ela, outro dia eu estava lá com uma pequena crise na minha relação por causa de um assunto. Minha esposa não foi na casa da mãe dela. Ela foi em busca da mentora dela, porque nós temos um casal de mentores. Ela foi falar com a mentora dela e eu fui falar com o meu mentor. É diferente. Para de levar problemas para a casa dos seus pais. Para de pintar seu cônjuge para os seus pais de uma forma que você está criando um problema para você mesmo. Deus sabe o que faz. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Agora, a segunda mudança. Eu gosto disso. Estou terminando. Vocês já estão cansados aí, sim ou não? Segunda mudança. Assumir a família do outro como parte da história que vão escrever. Ruth, capítulo 1, verso 16. Todos conhecem. Ruth, viúva. Sua sogra Noemi, viúva. A órfã seguiu o conselho da sogra, foi embora. Ruth decide seguir a sogra viúva, e não só decide seguir a sogra, mas ela faz um voto, alguns votos, e um deles, o seu povo será o meu povo. O seu povo, a sua família será a minha família. Como é que vocês chamam? Como é que é o seu nome? Rogério. E o seu? Thalita? Ok. Vocês são casados há quanto tempo?
6 anos, que joia. Fica de pé aqui, ó, vocês dois aqui, ó. Me ajuda aqui, ó, fica aqui, ó, aqui na frente. Suponhamos que eu estou fazendo o casamento de vocês. Olha um para o outro aqui, ó. Rogério e Thalita. Próximo casamento que eu fizer, eu vou fazer isso agora. Vou gravar. Vou gravar. Aqui, ó, vou gravar. Rogério, repete comigo assim, ó, para Thalita. Thalita. Thalita, Eu prometo eu prometo que a sua família que a sua família será a minha família. será a minha família. Seu pai Seu pai vai ser meu pai. Olhando nos olhos dela. vai ser o meu pai. Sua mãe, Sua mãe, minha mãe. minha mãe. Seus irmãos Seus irmãos serão meus irmãos. serão meus irmãos. Mesmos malas, Mesmos malas, sem alça, sem alça, com a rodinha quebrada. com a rodinha quebrada. Meus irmãos, Eu prometo prometo que vou tratá-los com dignidade e respeito. e respeito. Está gravado. E vou dar um pendrive para a noiva. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Thalita e do Rogério. Repete comigo. Casar é como comprar um CD. A gente gosta de uma música e leva 15 para casa. A gente gosta de uma música, leva 15. A Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe ou abandona pai e mãe. A Bíblia diz: deixa ou abandona? Deixa. É diferente. Se você me pergunta, pastor Josué, qual é um dos segredos de um casamento abençoado e longevo? Qual é um dos segredos? Eu diria, tratar a família do outro com dignidade e respeito. Tem uma frase que eu criei e eu acho que resume tudo. Quem não trata a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Eu vou repetir. Quem não trata a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Quantos são casados? Ok. Faz sentido a minha esposa dizer assim: Jô, te amo, mas odeio tua mãe. Jô, te amo, não suporto teu pai. Jô, te amo, mas os seus irmãos não valem nada. Jô, te amo, mas por favor, na minha casa, sua família não. Faz sentido, sim ou não? Faz sentido, sim ou não? Não. Preste atenção. É impossível ser feliz em uma relação a dois sem tratar a família do outro com dignidade e respeito. Jesus, antes da cruz, está na última ceia e ninguém se prontificou em lavar os pés dos que estavam à mesa,
E como ninguém foi proativo, Jesus se levanta, pega uma bacia, tira a parte superior, cinge com uma toalha na cintura, e ele vai com a toalha e se abaixa para lavar os pés de André, de Filipe, de Tomé. Pedro chega, acha estranho, diz eu não. Jesus diz, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E ele exagerado, então lava logo tudo. Jesus, não, você já está limpo pela palavra que eu tenho vos dito, basta só os pés. Agora o que me chama a atenção é que de repente Jesus se depara com os pés de Judas. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia o que estava no coração de Judas. Jesus sabia que Judas era o traidor. A pergunta que eu te faço é: Jesus pulou os pés de Judas? Sim ou não? Jesus olhou bem para ele e disse: pé de traidor eu não lavo. Sim ou não? O que você está fazendo aqui, seu traidor? Sim ou não? Não. Jesus lavou os pés de Judas? Sim ou não? Sim ou não? Quantos aqui querem que a sua casa... Você quer que a sua casa seja um lugar de cura? Quem quer que a sua casa seja um lugar de cura? Levante a mão, por favor. Eu vou filmar. Levante bem alta a mão. Quem quer? Quem quer? Minha casa, lugar de cura. Minha casa, lugar de cura. Minha casa, lugar de cura. Minha casa. Você quer mesmo que a sua casa seja lugar de cura? Sim ou não? Sim. Você sabe o que você acabou de dizer? Deus pega todos os doentes da minha família para tomar café lá na minha casa. Hospital só faz sentido se a porta estiver aberta para receber os doentes. Um lugar de cura só faz sentido se os doentes tiverem acesso. Sabe por que a minha casa tem sido lugar de cura? Porque ela está aberta para todos da minha família, mesmo os mais difíceis, mesmo os mais complicados, mesmo os desviados, mesmo os atrapalhados. Na minha casa, se eu quero que a minha casa seja lugar de cura, eu tenho que estar pronto para lavar os pés até do Judas. E por que Jesus lava os pés de Tomé, lava os pés de João, lava os pés de Pedro, lava os pés de Filipe e não pula os pés de Judas? Porque todo serviço do mestre tinha como motivação maior a graça. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Graça é fazer com o outro o que Deus faz com a gente todos os dias. Nos trata como nós não merecemos. Faça da sua casa um ambiente marcado pela graça. Aí você vai praticar a cultura da honra. E esta é a casa que se torna lugar de cura. Eu quero ser profeta nesta noite. Se você crê que hoje eu vim como profeta da palavra para a sua casa, para a sua vida, para o seu casamento, levante sua mão assim, por favor. Eu declaro que a partir desta noite, sua casa deixará de ser um lugar comum para ser um lugar extraordinário. Eu declaro que a sua casa deixará de ser um lugar comum para ser um lugar de cura.
Quem entrar na sua casa doente, vai sair curado. Quem entrar na sua casa triste, vai sair cheio de alegria. Quem entrar na sua casa oprimido, vai sair liberto. Quem entrar na sua casa desesperado, vai sair cheio de esperança. Quem chegar na sua casa machucado, vai sair sarado e batizado com um batismo de alegria. Deus está te curando para você ser agente de cura. Deus está te libertando para você ser agente de libertação. Deus está te transformando para você ser agente de transformação. Deus está tocando em você para, através de você, tocar pessoas dentro da sua família. Deus vai te usar para que o reino dele alcance outras casas, outros lares, outros casais, outras vidas. Se vocês creem nisso, aplauda o Senhor com muita alegria, com muita alegria.